Você já ouviu falar em nascer de novo? Mas será que entende de fato o que isso significa? Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Isso, um estudo construído pelo doutor e professor americano Dick Woodward. Vamos focar no capítulo 3, talvez o capítulo mais conhecido desse evangelho, porque narra o diálogo entre Jesus e um rabino chamado Nicodemos. Você já pegou aí sua Bíblia? Abra aí no capítulo 3 de João e acompanhe comigo do versículo 1 ao 13, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito não pode entrar no reino de Deus, gente. Repetindo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Amém? O relato dessa conversa entre Jesus e esse homem chamado Nicodemos começa aí revelando que ele era um fariseu. E mais do que isso, uma autoridade entre os judeus. Isso significa que ele era membro do Sinédrio. Nicodemos procurou Jesus à noite. Existe também muita especulação sobre esse detalhe. Talvez ele não quisesse que ninguém soubesse, ou talvez fosse tímido, talvez trabalhasse muito durante o dia, ou ainda talvez soubesse que Jesus estava sempre cercado de pessoas e quisesse privacidade. Esse evangelho é repleto de significados profundos que precisam ser compreendidos. Ainda assim, não podemos tirar uma conclusão objetiva sobre o fato dessa conversa ter ocorrido aí à noite. O importante é que ele foi até Jesus e que aos olhos da sociedade não passava de um homem simples. Nicodemos era um membro do Sinédrio. No versículo 10, vimos que Jesus o chama de mestre em Israel. Ele provavelmente era um dos rabinos mais respeitados de Jerusalém. Enquanto isso, Jesus era visto apenas como um carpinteiro sem formação rabínica. Hoje talvez fosse até considerado um pregador leigo, sem formação teológica formal. E esse é um dos pontos marcantes do texto. Um homem altamente respeitado foi procurar alguém que socialmente não tinha prestígio. João destacou a forma como Nicodemos se dirigiu a Jesus. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele.
Não sabemos o tom de voz, nem a expressão de Nicodemos. Teria sido sincero, havia ironia, os teólogos discutem isso. Mas sabemos que ele reconheceu algo, os sinais que Jesus realizava. Mais uma vez, vemos aí o argumento central do Evangelho de João. Os sinais apontam para quem Jesus é, o Cristo, o Filho de Deus. E ao crer nisso, recebemos a vida eterna. Nicodemos estava impressionado com o que viu. Essa foi sua abordagem. Estou impressionado com o que tenho visto. Quero entender. E isso continua atual. Muitas vezes pensamos que o mundo quer ouvir o que temos a dizer. Mas na verdade as pessoas se impressionam com o que somos e o que fazemos. Aquilo que vivemos fala aí mais do que aquilo que falamos. Quando Nicodemos abriu essa porta, Jesus foi direto ao ponto. Ninguém pode ver o Rei de Deus se não nascer de novo. Daí vem aquela expressão tão conhecida, nascer de novo. Essa expressão também pode ser entendida como nascer do alto. E no contexto, ambas estão aí corretas, tá? Talvez a melhor forma de entender seja nascer de novo do alto. Mas o novo nascimento não é o objetivo final, ele é o meio. Jesus ensinou que é necessário nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Muitos pensam que é apenas o céu após a morte, mas não é só isso. No Antigo Testamento, Deus desejava reinar diretamente sobre o seu povo. E isso era teocracia, mas o povo rejeitou esse modelo e pediu um rei humano. Nos dias de Samuel disseram, queremos um rei como as outras nações. Samuel ficou triste, mas Deus disse, não é você que estão rejeitando, mas a mim. E Deus permitiu que eles tivessem o que pediram. Assim Deus age conosco. Temos liberdade de escolha. Às vezes Ele permite que recebamos aquilo que insistimos em querer, até percebermos as consequências. Os reis que o povo tanto desejou trouxeram sofrimento, guerras, divisão e cativeiro. Depois disso, houve silêncio, cerca de 400 anos, até que João Batista e Jesus surgiram como uma mensagem de Deus quer reinar novamente, mas agora não como uma nação política. O rei de Deus seria dentro do coração. Todos aqueles que se rendem a Deus, que dizem meu Deus e meu rei, esses vão ver aí o reino de Deus. No próximo domingo vamos falar mais sobre o propósito do novo nascimento, então não perca. E se esse estudo tem edificado a sua vida, continue conosco. Faça seu cadastro lá na plataforma do ECAP e faça de cada lição o seu devocional diário. É simples, é gratuito e pode transformar a sua caminhada com Deus. Aproveita e envie agora esse vídeo para um amigo. Este é um estudo escrito pelo doutor e professor Dick Woodward. Deus te abençoe grandemente.